Na maioria dos casos, se um filme de terror assusta seus espectadores, eles podem ao menos se consolar com o fato de que é uma obra de ficção que não é real. Infelizmente, existem vários filmes de terror inspirados em eventos reais, o que significa que mesmo depois de assistir e gostar deles, é difícil de se desprender do fato de que aquela história é baseada em fatos reais. Então, é isso que temos para o vídeo de hoje. Aqui estão 5 filmes de terror inspirados em eventos reais. Número 1. O Assassino Invisível. Lançado em 1976, o filme se passa em uma pequena cidade do Texas chamada Texarkana, onde um assassino aterroriza a cidade. Embora pareça ser apenas um filme de terror simples, a verdade é que a história é baseada em fatos reais. Tudo ocorreu na mesma cidade em 1946, onde, em um intervalo de 10 semanas, um homem mascarado atacou 8 pessoas, matando 5 no processo. A cidade entrou em pânico durante todo o verão, e a polícia tentou rastreá-lo, mas nunca o encontrou. 30 anos depois, o filme foi lançado, filmado e até estreou na mesma cidade. O filme afirmava que tudo era completamente verdadeiro, exceto pelos nomes que haviam sido alterados para proteger a integridade dos envolvidos. Isso não era totalmente verdade, já que grande parte da trama era fabricada. As partes fabricadas do filme se tornaram parte da lenda do assassino invisível, e por décadas, a mitologia ao seu redor foi alterada. É arrepiante assistir a esse filme sabendo que esse homem realmente existiu e infligiu muita dor à cidade, mas é importante encarar o filme com um certo ceticismo, pois, embora seja interessante de assistir, não é totalmente preciso. Jenkins, age 19, brutally attacked March 3, 1946. Howard W. Turner, 29. Emmylou Cook, 17. Bodies discovered in a wooded area on March 24th. Roy Allen, 17. Peggy Loomis, 15. Both found dead April 14th in Spring Lake Park. Floyd Reed, age 34. Murdered in his home on May 3rd. Mrs. Reed shot twice, but survived. This man's identity is unknown. He was believed to be between 30 and 40 years old. He wore a white hood and was known only as the Phantom Killer. Número 2. Horror em Amityville. O caso que inspirou horror em Amityville tem suas raízes na cidade de Amityville, situada em Long Island, Nova York. A história começou em 1974, quando a família DeFeo foi tragicamente assassinada em sua casa. Ronald DeFeo Jr. matou seus pais e 4 irmãos enquanto dormiam. Este foi o terrível evento que precedeu as alegações de atividade sobrenatural pelos subsequentes ocupantes da residência, a família Lutz. Em dezembro de 1975, George e Kate Lutz compraram a casa onde ocorreu o massacre da família DeFeo a um preço significativamente reduzido. No entanto, eles abandonaram a casa apenas 28 dias depois, alegando terem vivido uma série de eventos paranormais aterrorizantes. Entre as experiências relatadas pelos Lutz estão presenças demoníacas, vozes misteriosas, manchas de sangue inexplicáveis e fenômenos poltergeist. A família Lutz também afirmou que a casa exalava uma energia negativa insuportável. Seus relatos se tornaram a base do livro The Amityville Horror, escrito por Jay Anson e publicado em 1977. O livro foi um grande sucesso e inspirou o filme Horror em Amityville em 1979, dirigido por Stuart Rosenberg. O filme segue de perto a narrativa do livro, retratando os eventos paranormais aterrorizantes que os Lutz afirmaram ter vivenciado na casa. No entanto, tanto o livro quanto o filme foram criticados por sua autenticidade, e muitos questionam a veracidade das alegações da família Lutz. Well, at first, just moving into the house was fine. It's a lovely house. Yeah. And we enjoyed moving in. Within a week, Kathy's hand had been touched by something that we discussed and couldn't explain. It was just something unseen. I mean, this is in the daylight, or was it? Yes, It was during the day. Right. Okay. We also had hordes of flies that would appear within 2 rooms. And no matter how many times we would kill them, they would reappear. All right, now flies can be a real problem in this part of the country in the summer, Sure. in any house, you know. But if you have 2 or 3 or 4 within one room, that could be commonplace. And it But was when the you're winter. talking over 100, Well, this was the winter. yes, And you're talking about how many? over 100 Over flies 100 at flies. one time, and then you'd go around and kill them. They'd be lying on the floor. You'd come back an
be there, more of them. Número 3. Borderland. Um filme de 2007 que segue 3 graduados recentes do Texas que decidem ir para o México devido a brechas na legislação do país. A viagem rapidamente dá uma guinada sombria quando um de seus amigos é sequestrado por homens misteriosos. Eles descobrem mais tarde que os sequestradores pretendem sacrificá-lo como parte de um ritual de vodu africano. Essa história é obviamente bastante bizarra, mas por mais difícil que seja de acreditar, é inspirada em um evento real que ocorreu em 1989, quando um estudante do Texas chamado Mark Kilroy, que celebrava o recesso de primavera no México, foi sequestrado por uma seita conhecida como os narco-satanistas. Ele foi sacrificado pela seita porque o líder deles, Adolfo Constanzo, disse a eles que, ao sacrificar humanos, se tornariam imunes à aplicação da lei. Esse caso ganhou a atenção mundial da mídia, e foi por causa disso que a seita foi descoberta e seus crimes foram expostos. Descobriu-se que eles fizeram isso várias vezes, já que encontraram outros 14 corpos quando encontraram o de Mark. As condições desses corpos e as circunstâncias gerais do caso provaram que os narcosatanistas eram uma das seitas mais perigosas dos últimos anos. My friends and I can give you a ride. You know, I'm gonna walk anyway. Hello? Where am I? The other side of the rainbow. If Santillán took your friend, there is nothing you can do. In return for the god's protection, he gives to them sacrifice. I know where his friend is. Los espíritus. Papa's gonna use you to talk to him. What's gonna happen to me? Número 4. A Menina da Porta ao Lado. Um filme de terror de 2007 que conta a história de Meg e sua irmã Susan. Após a morte dos pais em um acidente de carro, elas são enviadas para viver com a tia Ruth, que de imediato não gosta das irmãs, e devido a isso, começa a abusar das meninas diariamente. O filme mostra esse abuso de maneira íntima e pessoal, tornando uma experiência perturbadora. É difícil acreditar que esse filme é baseado em uma história real, mas infelizmente é, e foi inspirado no caso real de Sylvia Likens, que em 1965 estava sob os cuidados de Gertrude Baniszewski. Baniszewski tratou Sylvia terrivelmente, privando-a de comida, torturando e abusando da menina diariamente, até que eventualmente ela morreu aos 16 anos de uma hemorragia cerebral. Os detalhes específicos do caso não valem a pena serem explorados, mas eram tão ruins que o promotor, no julgamento de Baniszewski, descreveu como o crime mais terrível já cometido no estado de Indiana. Saber dessas informações torna o filme muito mais difícil de assistir, e embora seja apenas vagamente baseado nesse caso, ainda oferece aos espectadores uma ideia áspera do tormento que Sylvia Likens teve que suportar. You brought a cop here. After my mother! Best policy, mind your own business. That's how you stay out of trouble. So you think any more about it? About what? Getting Meg into the game? We got our own game now. You want to think about one thing, girl. Well, 2 things, actually. First, it could be your little sister hanging here instead of you. And second, I know some of the bad things you've done, and I'm kind of interested to hear them, so maybe this confessing isn't such a kid's game after all. I can hear it from the one of you, or I can hear it from the other. You just think about that. Número 5. Verônica. Trata-se de um filme de terror espanhol lançado em 2017. O filme se passa em 1991 e conta a história de uma garota de 15 anos chamada Verônica que, ao descobrir que algumas culturas costumavam realizar sacrifícios humanos durante eclipses para entrar em contato com os mortos, decide juntamente com suas amigas a usar um tabuleiro Ouija durante um eclipse para tentar entrar em contato com seu pai, recentemente falecido. Ocorre que durante a sessão, ela aparentemente é possuída e desmaia. O filme trata dos eventos estranhos que começam a acontecer com ela após isso e, surpreendentemente, é baseado em uma história real que aconteceu por volta do mesmo tempo. A história conta que uma adolescente espanhola chamada Estefânia Lázaro tinha uma amiga que queria entrar em contato com seu namorado recentemente falecido, que morreu em um acidente de moto.
Assim como no filme, ela decide usar um tabuleiro Ouija na escola com um grupo de amigos, e coisas estranhas começaram a acontecer com ela depois. O grupo disse que fumaça saía de Estefânia durante o ritual e, ao longo dos 6 meses seguintes, ela começou a sofrer convulsões de forma consistente, e frequentemente dizia que via figuras sombrias que só ela conseguia ver. Ela ficou frenética, paranoica e totalmente desequilibrada. Mas nenhum dano físico lhe foi causado, porém, ninguém conseguia explicar o que havia de errado com ela. 6 meses após usar o tabuleiro, ela foi encontrada morta em seu quarto, sem explicação para sua morte. Foi um caso bizarro que ainda não tem uma resposta, e esse filme explora uma história semelhante e igualmente misteriosa. En las culturas primitivas se creía que lo que ocurría en el cielo era un reflejo de lo que ocurría en la tierra. Por eso se creía también que durante los eclipses la oscuridad reinaba por encima de la luz. Cerrar los ojos. ¿Hay alguien aquí con nosotras? ¿Quieres hablar con alguna de nosotras? ¿Lo has movido tú? E é isso para o vídeo de hoje. Se gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever, por aqui sempre tem novas curiosidades macabras. Até a próxima!